Maravilha Motos, a casa da Honda. Minha escolha faz a diferença no trânsito. Terça-feira, dia 7 de julho, vamos meditar o Evangelho de São Mateus no capítulo 9, versículos 32 a 38. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pedi, pois, ao dono da colheita que envie trabalhadores para a sua messe. O Evangelho nos fala da cura de um endemoniado mudo, que provoca diferentes reações nos fariseus e na multidão. Enquanto os fariseus, ante a evidência de um prodígio inegável, atribuem isso a poderes demoníacos, é pelo chefe dos demônios que ele expulsa demônios, a multidão fica maravilhada. Nunca se viu coisa igual em Israel. São João Crisóstomo, comentando esta passagem, diz: o que verdadeiramente incomoda aos fariseus era que consideravam Jesus superior a todos, não somente aos que existiam então, mas a todos os que haviam existido anteriormente. Jesus não se abala ante a aversão dos fariseus. Ele continua fiel à sua missão. Na verdade, Jesus, ante a evidência do que os guias de Israel, ao invés de guiar e instruir o rebanho, o estavam afastando do bom caminho. Apiedou-se daquela multidão, cansada e abatida, como ovelhas sem pastor. Que as multidões desejavam, agradeceram uma boa orientação, ficou comprovada nas visitas pastorais de São João Paulo II a tantos países do mundo. Quantas multidões reunidas em volta dele, como escutavam sua palavra, sobretudo os jovens. E o Papa, naquela ocasião, não rebaixava o Evangelho, mas o pregava com todas as suas exigências. Todos nós, se fôssemos consequentes com a nossa fé, nos diz São José Maria Escrivá, se olhássemos à nossa volta e contemplássemos o espetáculo da história e do mundo, não poderíamos senão deixar crescer nos nossos corações os mesmos sentimentos que animaram de Jesus Cristo, o que nos conduziria a uma generosa tarefa apostólica. Mas é evidente a desproporção que existe entre o grande número de pessoas que esperavam a pregação da Boa Nova e a escassez de operários. A solução Jesus nos dá ao final do Evangelho. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Estamos diante de uma curta narrativa de exorcismo e cura de um possesso mudo. E depois da acusação dos fariseus, repete-se aqui o longo discurso sobre os milagres de Jesus, narrados por São Mateus, do capítulo 12, versículo 22 a 32. Jesus não podia, nem perdia tempo. Ele, percorrendo todas as cidades e povoados, pregava o evangelho do reino e ensinava nas sinagogas. Porém, ele concretizava tudo o que anunciava, quando curava os enfermos, expulsava os espíritos maus, libertava os oprimidos por compaixão. As pessoas não abrangiam a sua missão e julgavam-no com
a mentalidade do mundo que não compreende quem trabalha simplesmente por amor. Sim, neste Evangelho, Jesus cura um homem mudo que estava possuído pelo demônio. O demônio é o espírito das trevas e da escuridão, espírito de rebeldia, de injustiça. Ele nos faz mudos, mudas e tem poder sobre nós quando nos impede de expressar, através dos nossos lábios, o louvor que só a Deus é devido. Quando não queremos nos pronunciar, nem assumir compromissos, quando nos omitimos e não nos revelamos, aí então Ele faz a sua festa e nós tornamos homens e mulheres mudos, apáticos, sem compromisso, sem esperança, sem entusiasmo. Porém, o poder e o domínio de Jesus são muito maiores do que a ousadia e a pretensão de Satanás. Ele vem em nosso auxílio para nos tirar da ignorância e do pecado. Todavia, quando Jesus nos cura e nos tira do anonimato e da ignorância, as pessoas muitas vezes não compreendem o porquê da nossa transformação e nos julgam mal. Elas nos avaliam pelas aparências e não têm a coragem de se pronunciarem e de tirarem as suas dúvidas. Nos apelidam de fanáticos, fanáticas e de radicais. Por isso o Senhor continua pedindo ao Pai trabalhadores para a sua messe. Ele olha as multidões e se compadece daquelas que vivem abandonadas, cansadas e abatidas. Jesus veio inaugurar o tempo da misericórdia e hoje, como ontem, Ele proclama os seus discípulos para serem trabalhadores da messe, uma conclamação para que todos sejam trabalhadores para a messe. Não só ontem, não só hoje, mas sempre somos conclamados por Ele a continuar esta missão. Deus abençoe a todos. Maravilha Motos, a casa da Honda. Minha escolha faz a diferença no trânsito.